Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Shadow Light. Meu nome é Wendel Adriel, eu sou radiestesista, numerólogo e terapeuta holístico aqui na Shadow Light e estou aqui para mais um vídeo do nosso curso sobre os princípios herméticos. Estamos já na reta final do curso, essa é a penúltima aula do curso, onde vamos ver o sexto princípio hermético. Nós já vimos 5 princípios herméticos nas aulas anteriores, estamos já quase chegando no final, são 7 no total. Esse é o sexto, a nossa penúltima aula, então vamos ter apenas mais uma aula após esta para finalizarmos o nosso curso sobre os princípios herméticos. E nesta aula nós vamos ver o sexto princípio hermético, que é o princípio de causa e efeito. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E vamos começar ela da mesma forma, vamos fazer o mesmo formato que temos feito aqui nas aulas. Vamos começar a ver a máxima ideia do princípio, depois nós vamos partir para uma parte mais teórica sobre o que é o princípio, os pontos, explicar a máxima e o princípio, o que ele é, e por último, nós vamos verificar práticas no nosso dia a dia para incorporar este princípio em nossas vidas de forma que possamos ter uma vida melhor a partir deste princípio. E o princípio de causa e efeito, ele tem uma máxima como todos os outros, a máxima dele é um pouco maior também, assim como a gente já teve algumas máximas e ideias que são maiores. Eu vou falar qual é a máxima e depois nós vamos pouco em pouco explicando a máxima e a ideia geral deste princípio. Então, o princípio de causa e efeito, a máxima dele é que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso ou a coincidência é apenas um nome que nós damos para uma lei não reconhecida, uma lei que nós não conhecemos. E há muitos planos da causalidade. Não é casualidade, é causalidade, de causa. Então, há muitos planos da causalidade, mas nada escapa à lei universal. Então, essa é a máxima deste princípio, e agora nós vamos de pouco em pouco, eu vou aqui explicar qual é a ideia principal e de forma mais fácil, de uma forma a tentar abordar com exemplos para entendermos como este princípio de causa e efeito funciona, como ele, qual é a ideia principal dele. E a primeira coisa que eu vou entrar aqui é que aqui na máxima vocês verem que duas vezes fala de lei, fala que tudo acontece de acordo com a lei e nada escapa dessa lei universal. Mas o que é esta lei universal? Esta lei universal é chamada de lei universal da causalidade. E o que o princípio nos vem dizer é que nada que acontece no universo, nada é por acaso, nada é uma coincidência. Tudo é de acordo com leis universais. Os princípios herméticos, como já vimos falando desde as primeiras aulas, eles são leis universais. Então, o que está falando aqui é que nada no universo acontece por acaso ou nada é coincidência. Tudo acontece por causa das leis universais, ou seja, tudo acontece por causa destes princípios herméticos que regem todas as coisas no universo. Então, essas leis universais, elas são, vamos dizer assim, de uma forma absolutas. Tudo que acontece é por causa de uma dessas leis, ou de várias ao mesmo tempo. E essa lei universal da causalidade vem dizer que todo evento, tudo que acontece, até mesmo eu estar aqui gravando esses vídeos, esse curso, todo, todas as ações ou até mesmo pensamentos, eles têm uma causa. E essa causa, ela precede o efeito, não tem como a gente ter um efeito antes de uma causa, então tudo que é causado, tudo que é uma consequência, um ato, é porque teve uma causa que levou a este efeito, a essa ação, a esse pensamento antes. E essa causa, ele precede, porque ele vem antes do efeito, e explica o efeito. Então, tudo o que acontece no universo é regido por essa lei, ou seja, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. Mesmo que nós não conheçamos o que é, mas tudo tem
uma causa. Então nós entramos em um segundo ponto aqui, que é a compreensão do acaso ou a compreensão do que nós chamamos de coincidência. Se tudo tem uma causa que precede, que explica o porquê de uma consequência, de um efeito, de uma ação, de um pensamento ser feito, então, na verdade, o acaso e a coincidência, eles não existem. São apenas nomenclaturas que nós damos para causas, para efeitos, desculpa, para efeitos em que nós não conhecemos qual a causa daquele efeito. Então, quando nós não conhecemos o que fez aquele efeito ocorrer, nós não conhecemos a causa que precedeu aquele evento, nós então chamamos de o acaso ou uma coincidência. Às vezes nós falamos, que coincidência ter encontrado certa pessoa, que coincidência eu ter encontrado, por exemplo, esse texto ou esse livro que antes eu estava a falar sobre, eu estava a pensar sobre, ou até mesmo falar, que sorte que eu consegui encontrar isso, que eu estava procurando há muito tempo, mas isso não existe. A coincidência, o acaso, na verdade, não existe. Tudo tem uma causa, tudo tem ali uma explicação de por que aconteceu e por que aconteceu naquele momento e não em outro momento. Portanto, tudo tem uma causa e tudo mesmo que nós não conheçamos essa causa e que nós chamamos de acaso, de coincidência, de sorte, na verdade é porque nós não conhecemos qual foi a causa daquele efeito, daquela ação, daquele pensamento. Porque assim que nós conhecemos o que fez isso, o que causou aquele efeito, aquela ação, aquele pensamento, então já passa a não ser mais o acaso ou uma coincidência, porque nós já entendemos o que causou aquilo. Então, na verdade, o acaso e a coincidência são um nome que nós damos quando nós não sabemos qual é a causa de algo. Outro ponto muito interessante desse princípio de causa e efeito é a interconexão de eventos. E isso eu já até venho falando em alguns outros pontos dos princípios herméticos, que tudo está conectado, tudo no universo se mexe, tudo vibra, e como o princípio da vibração, com o princípio do ritmo, nós aprendemos que existem ciclos, ou seja, tudo está em movimento, tudo está em vibração, e existem ciclos, ritmos que lidam isso. E o de causa e efeito, ele vem falar também da interconexão de eventos. O que é interconexão de eventos? É que tudo está numa cadeia. Tudo está em uma cadeia de causa e efeito, onde um efeito de algo pode ser a causa de outro efeito. Então, como disse, vai virando uma cadeia de causas e efeitos, uma cadeia de ações, de o que provocou essa ação provocou outra coisa, e que provocou outra, e vai virando ali uma cadeia enorme de causa e efeito. Por exemplo, eu estar aqui gravando esse vídeo pode ter tido uma causa antes, e a partir desse vídeo pode causar efeitos para outras pessoas que vão desencadear outros efeitos, outras ações, outros pensamentos, que assim por diante vão desencadear várias outras ramificações. Ou seja, tudo está conectado. Mesmo que nós não venhamos a perceber isso de forma consciente, tudo está conectado nessa cadeia de causa e efeito. Porque se tudo precisa de uma causa, e todo efeito também pode virar a ser uma causa de um outro efeito, ou seja, uma ação minha, um pensamento meu pode virar a causa de um outro pensamento meu ou de uma outra ação minha. Por exemplo, eu posso ter pensado, eu gosto muito do hermetismo, eu gosto muito dos princípios herméticos, e seria bacana, seria fixe que eu criasse um curso, falasse sobre esses princípios. Então esse meu pensamento gerou, foi um efeito de algo, uma causa que fez isso, e agora
este pensamento virou a causa da ação de eu estar a gravar, por exemplo, esse curso, esse vídeo. Então, é isso, é uma cadeia, que não para, de causas e efeitos. E não só com nós mesmos, mas com outras pessoas. Então, algo que eu falo para outra pessoa pode causar um efeito nela, que vai causar uma outra ação e assim por diante. E vai virando essa rede, infinita de ramos, de ações e de causas. Então é muito interessante essa interconexão desses eventos, da gente pensar dessa forma. E agora só vindo aqui num último ponto, antes de passarmos para as coisas mais práticas, é sobre essa causalidade. Na máxima, fala que há muitos planos de causalidade. Mas o que é isto? Isso quer dizer que a causalidade, ela atua não só no plano físico, como nós já falamos, pensamentos também são causas ou são efeitos de ações, ou podem ser causas e efeitos de outros pensamentos, assim como emoções também podem ser causas e efeitos de ações ou de pensamentos e assim por diante. Então, a causalidade, essa lei universal da causalidade, ela trabalha em todos os planos de existência, que são os planos físico, mental e espiritual, que nós já viemos falando em outros vídeos aqui sobre o nosso curso. Então, não é apenas uma ação que pode ser a causa ou um efeito de uma outra ação no mundo físico. Ou seja, eu fazer algo não quer dizer que eu fiz isso por causa de outra pessoa, ou de outra coisa que eu mesmo fiz. Pode ser, eu faço algo movido pelos meus pensamentos, eu faço algo movido pelas minhas emoções, eu faço algo movido pela minha intuição, que seria mais a parte espiritual. Portanto, a causa e efeito, essa rede, essa interconexão de eventos de causa e efeito, elas também se espalham por todos os três planos, o físico, o mental e o espiritual. Portanto, essa rede é uma rede gigantesca, como eu venho falando, e se pegar uma pessoa, por exemplo, se eu pegar eu ou e a gente tentar fazer um mapa de causas e efeitos de um dia apenas, ou metade de um dia, talvez até mesmo por poucas horas, 3 horas, já seria um mapa gigantesco de causas e efeitos, de o que aconteceu, isso aconteceu por quê? Aconteceu por causa disso, isso aconteceu por quê? Por causa disso. E gerou o quê? Gerou isso e isso. Se a gente fosse fazer isso por, eu não sei, 1 hora do nosso dia, já seria um mapa gigantesco. Agora imagine isso, essa interconexão em todo o universo e nos três planos de existência. Portanto, essa lei da causalidade, essa cadeia de causas e efeitos, é algo de uma proporção que a nossa mente humana não consegue nem compreender, de tão enorme e de tão poderosa que é. E nada escapa dessa lei. Pode parecer que as coisas no universo às vezes são um pouco caóticas, que as coisas estão acontecendo por um acaso, mas nada é por acaso. Como eu disse, o acaso é só mesmo algo que é um nome, uma nomenclatura que usamos quando nós não sabemos ah, qual foi a causa para aquele efeito, para aquela ação ou aquele pensamento. Portanto, o universo ele move de uma forma organizada, mas muitas vezes nós não conseguimos compreender isso. Por quê? Porque é algo muito surreal para nós. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas muitos de vocês podem já ter visto aquele filme Efeito Borboleta, ou até mesmo se não viu, já deve ter ouvido alguém falar que o bater de asas de uma borboleta em algum lugar pode causar, eu não sei, uma devastação, um furacão em outra parte do mundo. E é algo mais ou menos assim, porque a causa e o efeito, elas podem pode acontecer algo em uma parte que vai gerar uma cadeia de eventos que vai chegar em uma outra parte, até mesmo do mundo, ou até mesmo em planetas diferentes, em galáxias diferentes, que vai reverberar, porque toda essa cadeia está conectada de alguma forma.
alguns estão conectados de uma forma mais direta, algumas coisas de forma mais indireta, mas tudo está conectado. E uma pequena causa de um lado pode, quando chegar de um outro lado, ter gerado uma tamanha a cadeia de eventos de causa e efeito que quando chega do ponto A ao ponto B, a hora que chega nesse ponto B, uma causa que foi uma coisa mínima pode criar aqui um efeito gigantesco. E tanto para bem e para mal, portanto, é algo mesmo que é um pouco, como eu disse, surreal para as nossas mentes, para compreendermos a tamanha complexidade. Portanto, às vezes nós pensamos que as coisas estão ah, a acontecer de forma caótica, sem ordem, mas tudo no universo acontece de forma organizada por causa dessa lei da causalidade. Tudo que acontece tem uma causa, mesmo que esteja um pouco mais distante e que causou uma rede ali de causas e efeitos até chegar nesse efeito, mas tudo tem uma causa e efeito. E agora passando aqui para alguns pontos mais práticos de como podemos utilizar este princípio da causa e efeito nas nossas vidas para melhorar as nossas vidas. O primeiro ponto que temos aqui, que eu já venho falando em todos os outros, que é algo que podemos fazer para melhorar e que para nos conectar com esse princípio e isso conecta com todos os princípios herméticos, é a meditação. Vamos meditar de uma forma a reconhecer os padrões, as causas e efeitos, pensar, isso aconteceu comigo, mas às vezes a gente fica chateado ou até um pouco nervosos, indignados, tristes, que, aconteceu isso comigo, mas por que aconteceu isso comigo? E se a gente tentar meditar para tentar entender o porquê isso aconteceu, e até mesmo algumas vezes coisas que para nós agora são menos boas, mais para frente podem vir a ser coisas boas, mas nesse momento nós não entendemos. Nós ficamos tristes, chateados, mas que mais para frente, e isso pode ser questão do mesmo dia, dias diferentes, meses ou até mesmo anos, você vai parar e pensar: aquilo aconteceu comigo naquela altura. Eu não gostei, naquela altura foi uma coisa que me deixou chateado, que me deixou triste, mas se não tivesse acontecido aquilo, não teria acontecido essa outra coisa comigo, que foi uma coisa muito boa. Então, isso é algo muito interessante da gente meditar e pensar. Tente ver, quando tu ficar chateado por algo, tente perceber se não tivesse acontecido aquilo, quais outras coisas boas que aconteceu com você que poderia não ter acontecido caso aquela coisa menos boa que aconteceu não tivesse acontecido. Portanto, tente fazer esse tipo de reflexão, de meditação. E também medite e reflita também, que agora vamos para um segundo ponto, que é a nossa responsabilidade e poder pessoal. Porque quando nós entendemos que, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas ações podem moldar o nosso futuro, nós reconhecemos que nós temos um poder pessoal e uma responsabilidade pessoal muito maior. Então nós começamos a prestar mais atenção nos nossos pensamentos ou prestar mais atenção nas nossas ações. E o que isso pode nos levar a um terceiro ponto aqui, que é as intenções positivas, que quando a gente percebe que nós temos esse poder pessoal, que, por exemplo, um pensamento positivo, uma intenção positiva, pode ser a causa de algo, de um efeito bom para a minha vida daqui no mesmo dia, ou daqui uma semana, daqui um mês, quando nós começamos a reconhecer isso, nós começamos a praticar. Então, em vez de ter pensamentos ou intenções mais negativas, menos boas, nós tentamos ter essas intenções positivas, esses pensamentos positivos. Então, ao invés de pensar que eu não estou bem, que eu estou mal hoje, estou chateado, ou triste, ou cansado, eu penso, eu estou assim, mas daqui a pouco ou amanhã as coisas vão estar melhores. Então, você começa a reprogramar o cérebro
para o seu consciente e subconsciente para ter essas intenções positivas ao invés das negativas. Isso está ligado diretamente com diversos outros princípios que já falamos. Por exemplo, do mentalismo, que foi o primeiro. Quando nós começamos a mentalizar coisas positivas, coisas boas, isso tem vamos dizer assim, um resultado muito positivo no nosso redor, porque através da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nós começamos a moldar a nossa realidade. Então, as intenções positivas causam, essa é a causa e efeito. O mentalismo está ali, falando disso. Se nós mentalizamos algo bom, se nós temos pensamentos bons, intenções positivas, nós estamos a moldar a nossa realidade para algo bom. E isso ajuda que nós tenhamos tomadas de decisões de forma mais consciente. Por quê? Porque nós sabemos que se eu tomar uma decisão menos boa, isso pode ser a causa de um efeito, pode ser uma consequência má para mim daqui a pouco, hoje ou para o meu futuro. Então eu tenho um cuidado maior em tomar decisões de forma mais consciente, de forma a causar um equilíbrio maior na minha vida. E isso entra no último ponto aqui, que é a harmonia e o equilíbrio que, hã, quando fazemos ações ou pensamentos que desequilibram o nosso corpo físico, mental ou espiritual, nós temos que fazer correções para voltar a estarmos em harmonia e alinhados com o universo, com essa lei universal, para que assim as causas e efeitos que venham para nós sejam causas e efeitos positivas. Então, nós podemos dizer que tudo está interligado e nós podemos utilizar algumas coisas do nosso dia a dia que são simples. No começo pode ser um pouco complicado, mas que de pouco a pouco coisas simples vão melhorando o nosso dia a dia e a nossa vida no geral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui nós estamos, como eu disse, já é o penúltimo vídeo desse nosso curso. Já estamos quase a terminar, falta apenas mais uma aula. Então não perca a última aula. Dê um like nesse vídeo, caso você tenha gostado. Compartilhe com todas as pessoas, amigos, família, pessoal no trabalho, todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem que impacte de uma forma positiva a vida de vocês. E gratidão por estarem aqui mais uma vez vendo nossos vídeos, tirando um tempo do seu dia para ver esse vídeo. E se precisar de falar conosco, pode entrar em contato de forma direta. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso Instagram, onde você pode entrar em contato comigo ou com a Carla. Nós iremos responder da forma mais breve possível. Estaremos felizes em poder ajudar. Se quiser falar sobre esse curso ou sobre qualquer outra coisa, nós temos também diversas outras consultas integrativas, nós temos terapias holísticas e temos outros cursos que são pagos, mas são dados de uma forma de tutoria individual, onde você tem 1 hora de total atenção minha ou da Carla, dependendo do curso que você for fazer, e que é um curso totalmente personalizado para cada pessoa. Se quiser saber mais informações desses cursos, das nossas consultas ou terapias, aqui também no link, aqui na descrição do vídeo, tem um link para o nosso website, onde você pode ver as informações completas de todos os nossos serviços. Gratidão por estarem aqui mais uma vez nos acompanhando. Uma semana cheia de luz e até o próximo vídeo.